Eu nunca acreditei em pressentimentos. Sempre achei que fosse coisa de avó, lenda antiga de um tempo em que as pessoas temiam trovões e faziam oferendas a deuses pagãos. Mas aquele dia, aquele maldito dia, virou minha vida de cabeça para baixo. Lembro bem como minhas mãos tremiam enquanto eu estacionava em frente à casa dos meus pais. O velho carro do meu pai, um Fiat Uno que ele adorava, ainda estava parado no mesmo lugar. Ao lado dele, meu SUV novinho em folha, presente que me dei após uma promoção no trabalho. Marina, tá tudo bem? Caio tocou meu ombro. Estava sentado ao meu lado, lindo de tirar o fôlego. Cabelos escuros, olhos cinzentos, me olhava com preocupação. Você tá segurando essa chave de ignição faz uns 5 minutos. Tô só nervosa. Sorri, tentando disfarçar uma inquietação que nem eu sabia explicar. Meus pais são diferentes. Relaxa. Ele tocou minha mão de leve. Eu já defendi meu TCC na frente de uma banca cruel e até fiz apresentação para investidores japoneses. Seus pais não podem ser piores que isso. Ri do jeito, confiante dele. Caio era programador, inteligente, decidido. Nos conhecemos há 6 meses quando entrei num café por acaso, para fugir da chuva. Depois disso vieram longas conversas sobre livros, passeios, viagens, e agora ele estava prestes a conhecer meus pais. A porta se abriu antes mesmo que eu apertasse a campainha. Minha mãe espiava pela janela. Marina. Ela me abraçou forte, cheirando a pão recém-assado e perfume moscou vermelho. Até que enfim. Mãe, esse é o Caio. Empurrei meu noivo delicadamente para frente. Muito prazer, dona Helena. Ele ofereceu um buquê. A Marina falou muito da senhora. Eu esperava ver um sorriso caloroso no rosto da minha mãe. Mas algo deu errado. Ela olhou para o Caio e perdeu a cor. Seus lábios tremiam, e o buquê escorregou de seus dedos. Nos olhos dela, vi um terror que nunca tinha visto antes. Mãe? O que foi? Quem está aí? Veio a voz do meu pai, do interior da casa. Ele apareceu na porta da sala, enxugando as mãos num pano. Ah, chegaram. Vamos ver quem é o sortudo. Ele parou no meio da frase, ao olhar nos olhos de Caio. Seu rosto se transformou numa expressão de fúria tão intensa que, por instinto, me coloquei na frente do Caio. Pai, fora daqui. Ele murmurou, tão baixo que mal ouvi. Fora da minha casa, olhei confusa de um para o outro. Fora! Ele gritou de repente. Pela primeira vez na vida, vi meu pai, sempre contido, completamente descontrolado. Caio ficou pálido, se virou e saiu correndo. O que vocês fizeram? Murmurei, sentindo o sangue ferver. O que está acontecendo aqui? Meu pai estava de punhos cerrados, como se fosse partir para a briga. Minha mãe se encostou na parede, tapando a boca com a mão. Alguém me explica? Gritei. Que palhaçada foi essa? O Caio saiu chocado. Ele não vai voltar nunca mais. Ainda bem, disse meu pai, com frieza. E seria melhor se você também esquecesse esse rapaz. Pai, esse é o Caio, meu noivo. Vamos nos casar em 2 meses. Me aproximei. O que está acontecendo com vocês? Noivo. Ele deu um sorriso torto. Você não faz ideia de quem ele é, e é melhor nem saber. Então me explica, gritei. O que ele fez para vocês reagirem assim? Vocês acabaram de vê-lo pela primeira vez. Minha mãe choramingou e correu para o quarto. A porta bateu. Meu pai suspirou. Senta, vamos conversar. Chega de conversa. Pela primeira vez bati de frente com meu pai. Eu quero saber por que vocês humilharam o homem que eu amo. Na cozinha, ele pegou uma garrafa de conhaque, serviu meio copo e tomou de uma vez. Pai, o que está acontecendo? Esse rapaz... Ele largou o copo na mesa. Ele não é quem diz ser. Como assim? Eu conheço o Caio há 6 meses. Ele é programador, trabalha numa empresa de TI, não tem pais, foi criado pelo avô. Basta. Ele bateu com força na mesa. Quanto mais você cavar, pior será para todos.
Tem coisas que devem ficar enterradas. Não posso acreditar. Balancei a cabeça. O que vocês estão escondendo? Quem ele é? Meu pai se levantou. Sua presença era imponente. Filha, escuta seu velho. Esquece esse cara. Há muitos homens bons por aí. Pensa no seu futuro. Não. Me levantei também. Eu amo o Caio. E vou descobrir a verdade, com ou sem a ajuda de vocês. Saí da cozinha, sentindo o olhar pesado do meu pai nas costas. Algo horrível estava enterrado naquela casa. E eu precisava saber o quê. Não voltei para casa. Caio não atendia minhas ligações. O vizinho disse que ele havia feito as malas e ido para casa de um amigo. Eu precisava pensar. Fui para meu lugar, de paz, a velha orla. O ar úmido de outono trazia nostalgia. Sentei num banco, revivendo o olhar do meu pai. Não era só raiva, era medo. Medo puro e irracional. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Venha amanhã. Precisamos conversar. Me perdoa. No dia seguinte, a casa estava vazia. Na geladeira, uma anotação. Fomos às pressas ver a tia Zuleide. Chave do sótão está na prateleira da despensa. Lá estão suas coisas antigas. Beijos, mãe. Achei estranho. A tia Zuleide morava em outro estado, e meus pais raramente a visitavam. Por que essa urgência? Subi ao sótão. Poeira, caixas velhas, cheiro de passado. Mexi nas lembranças da infância. Broches, bonecas, cadernos escolares. Na última caixa, sob um vestido antigo, encontrei um envelope amarelado. Dentro, uma foto. Meus pais, jovens, felizes numa pérgola no quintal. Ao lado deles, um menino de uns 5 anos. Cabelos escuros, olhos sérios. O sangue gelou. Ele era idêntico ao Caio. No verso, a inscrição desbotada. Verão de 1995. Com casinho. Caio? Que Caio? Meus pais nunca tiveram outro filho. Eu era filha única. Desci com a foto na mão, a cabeça a mil. Eu precisava de respostas. Pensei em Dona Hermínia, vizinha de longa data, mas algo me dizia que ela não falaria. O segredo era grande demais. Fui ao velho computador dos meus pais. Sabia a senha. Data de nascimento da minha mãe. Vasculhei pastas. Nada de incomum. Até que abri a lixeira. Lá estava, uma pasta deletada chamada Documentos Antigos. Dentro, escaneado, um registro de nascimento. Caio Valdemar Diniz, nascido em 1990. Pais: Valdemar Diniz e Carla Menezes. Meu coração disparou. Quem é esse Caio? Por que meus pais deletaram isso? Qual a ligação com meu noivo? Decidi procurar alguém que pudesse saber a verdade. Alguém fora da influência deles. Lembrei de tia Dolores, ex-colega da minha mãe. Elas romperam contato há anos. Ninguém nunca disse o porquê. Fui até o prédio dela. Dolores parecia mais velha, mas ainda usava o mesmo batom vermelho e o cabelo ruivo inconfundível. Quando me viu, congelou. Marina. Oi, tia Dolores. Posso falar com a senhora? Entramos. A casa cheirava a ervas e pão fresco. Mostrei a foto. Quem é esse menino? Ela parou de mexer no bule. Sentou-se devagar. Onde achou isso? No sótão. É o Caio, não é? Caio Valdemar Diniz? Ela assentiu, como se quisesse espantar um fantasma. Meu Deus, achei que isso tinha ficado no passado. Eu preciso saber. Eu conheci um rapaz igual a esse menino. Meus pais surtaram quando o viram. Dolores tomou gotas de calmante. Então disse: Caio é filho do seu pai. Não da sua mãe, da Carla Menezes. Eles tiveram um caso quando seus pais se separaram. Depois voltaram. Sua mãe perdoou. Mas a Carla morreu em circunstâncias estranhas. Como assim? Oficialmente afogamento. Mas houve rumores. Seu pai amava a Carla. E sua mãe sabia disso. Quando ela morreu, o pai dela levou o menino para o norte. E sua mãe e seu pai juraram nunca mais falar disso. Eu estava em choque. Então, meu noivo é meu irmão? Não sei, Marina.
Mas se ele se parece tanto com a mãe, para seus pais foi como ver um fantasma. Ela segurou minha mão. Escuta, sua velha. Deixa isso pra lá. Tem verdades que é melhor não mexer. Saí dali com o coração em pedaços. A garoa molhava meus pés. No bolso, a foto. O menino me encarava através dos anos. Meu irmão. Eu tenho um irmão. Um irmão de quem nunca soube. O celular não parava. Pai. Mãe. Desliguei o som. Se Caio for mesmo o filho da amante do meu pai, então estou apaixonada pelo meu próprio irmão. Só de pensar, sentia náuseas. Mas e se a morte da Carla não foi um acidente? E se meus pais estiverem escondendo algo? Ainda pior? Peguei o telefone de um desconhecido na rua e liguei. Caio, sou eu. Precisamos conversar. Sobre o quê? A voz dele era fria, distante. Acho que seus pais já disseram o suficiente por mim. Por favor, isso é importante. É sobre sua mãe. Silêncio. Depois um suspiro baixo. A gente se encontra daqui a 1 hora, no nosso café. Nosso café. A pequena cafeteria onde nos conhecemos. Cheguei antes e pedi 2 chás. Caio apareceu. Exatamente 1 hora depois. Pálido, com os olhos vermelhos. Estou ouvindo, disse ele, sentando-se à minha frente. Coloquei uma fotografia diante dele. Ele olhou para ela por um longo tempo, sem tocá-la. Onde você conseguiu isso? Na casa dos meus pais. Caio. Quem é você? Olhei direto nos olhos dele. Você é Caio Diniz? Ele estremeceu como se tivesse levado um tapa. Depois, assentiu lentamente. Sim, eu sou Caio Diniz. Sou filho do Valdemar Diniz, seu pai. Fechei os olhos. A verdade era um pesadelo. Você sabia? Perguntei. Sabia quem eu era quando nos conhecemos? Não. Ele segurou minha mão. Eu juro que não sabia. Eu estava procurando meu pai. Meu avô, antes de morrer, me contou o nome dele e a cidade onde morava. Vim até aqui, encontrei informações, mas não tive coragem de procurá-lo. E então? Encontrei você. Só depois, ao ver uma foto no seu celular, percebi que o seu pai era o mesmo que o meu. Por que não me contou? Ele sorriu, amargo. Oi, sou seu irmão? Eu tive medo de te perder. Queria primeiro encontrar meu pai, conversar com ele. Os olhos dele estavam marejados, e foi nesse instante que eu percebi que não o amava como homem. Eu o amava como irmão. Sangue do... meu sangue. E o que você sabe sobre sua mãe? Muito pouco. Meu avô dizia que ela se afogou, que foi um acidente. Mas sempre completava. Um dia você vai descobrir a verdade. E eu quero. Quero saber o que realmente aconteceu. Os olhos dele brilhavam com uma determinação que eu conhecia bem, a mesma que via no espelho. O sangue não mente, pensei. A gente era mais parecidos do que imaginava. Tá bom, concordei. Mas vamos precisar de alguém que conheça todos os detalhes. E eu sei quem pode nos ajudar. O tio Agenor. Melhor amigo do nosso pai. Braço direito dele por anos. Se alguém sabe da verdade, é ele. Fomos até a casa dele, sem avisar. Um carro antigo estava estacionado em frente ao prédio. Sinal de que ele estava em casa. A porta se abriu após a segunda campainha. Tio Agenor estava mais velho, com os cabelos grisalhos, mas os olhos, ainda os mesmos. Marina? Ele arqueou as sobrancelhas surpreso. Depois, olhou para Caio, e seu rosto mudou. Meu Deus. Carla. Podemos entrar? Perguntei, ele deu passagem em silêncio. Pelo jeito, vocês já sabem de tudo, disse ele nos conduzindo até o sofá. Quase tudo, respondi. Nosso pai nunca nos contou nada. Descobrimos por conta própria. Tio Agenor pegou uma garrafa de conhaque e 3 copos. Uma conversa dessas merece um gole. Brindamos. Caio fez careta, mas não recusou. Eu quero saber o que aconteceu com a minha mãe, disse ele firme, encarando o tio. Para que mexer no passado?
murmurou Agenor, desviando o olhar. Seus pais quiseram te poupar disso. Nós temos o direito de saber, falei. E se o senhor não contar, vamos descobrir de outro jeito. Ele virou o segundo copo de uma vez. Tá bom. Mas é uma história suja, e ninguém nela é totalmente inocente. Começou a falar, com voz baixa e constante. A verdade é que Carla se afogou sim, mas não foi um acidente. Ela não entrou na água por vontade própria. Como assim? Caio mal conseguiu respirar. Mas não foi exatamente vontade. Ela foi empurrada a isso, pressionada, humilhada. E o pior é que quem começou com isso tudo foi meu irmão, o Gerson. Irmão? Perguntei confusa. O mais novo. Vocês não o conheceram. Foi embora depois do que aconteceu. Aqui ele não tinha mais lugar. Gerson era apaixonado por Carla desde o colégio. Mas ela escolheu o pai de vocês. E ele enlouqueceu de ciúmes. Começou a perseguir a coitada, ameaçá-la. E quando descobriu que ela estava grávida, pirou de vez. Espalhou boatos horríveis, dizendo que ela era mulher de rua. Armou situações em que ela parecia culpada. E conseguiu o que queria. O pai de vocês acreditou que o filho não era dele. E a abandonou. Ele voltou para minha mãe? Perguntou Caio com a voz embargada. Sim. E Carla ficou sozinha, com a fama manchada. E num lugar pequeno como o nosso, isso mata. Gerson continuou atormentando ela até que numa noite ela não aguentou mais. Foi até a praia. E ele não terminou. Caio chorava em silêncio. Eu o abraçava pelos ombros. E o pai? Ele soube da verdade? Perguntei. Soube, mais tarde demais, depois que fez um teste de DNA e confirmou que Caio era mesmo filho dele. Tentou encontrar o menino, mas seu avô já tinha levado embora. Então ele decidiu enterrar tudo, para não machucar ninguém. Saímos da casa do tio Agenor de mãos, dadas, como irmãos. Irmãos que tinham acabado de se reencontrar. Caio estava em silêncio, enxugando as lágrimas de vez em quando, e eu sentia tudo dentro de mim revirando. Nossa mãe, a dele, não morreu por acaso. Ela foi empurrada àquilo. E agora? Perguntou ele quando chegamos ao carro. Agora vamos falar com os nossos pais. Já passou da hora deles pararem, de fugir do passado. Eles estavam na cozinha quando entramos. Dr. Sérgio levantou a cabeça de repente ao ver Caio. Mas eu levantei a mão e disse: a gente já sabe. O tio Agenor nos contou tudo. Sobre a Carla. Sobre o Gerson. Sobre o que realmente aconteceu. Helena chorou e cobriu o rosto com as mãos. Meu pai ficou tão pálido que temi por sua saúde. Pai, sentei ao lado dele. Por que o senhor não procurou o Caio? Por que nunca me contou que eu tinha um irmão? Eu achei... A voz dele falhou. Achei que era melhor assim. Que o passado devia ficar no passado. Eu não queria reviver aquela dor. Caio permanecia de pé, encostado na parede, tenso, pronto. Para ir embora a qualquer momento. Mas os olhos dele diziam o contrário. Ele queria ficar. E o olhar do meu pai era o mesmo. Eles queriam se reencontrar, mas não sabiam como dar o primeiro passo. A culpa foi minha, disse de repente meu pai. Eu não acreditei na sua mãe. Deixei o Gerson me convencer de que você não era meu filho. E quando descobri a verdade, já era tarde. Eu não te culpo, respondeu Caio baixinho. Meu avô me contou como era fácil sujar o nome de uma mulher naquele tempo. Como as pessoas acreditavam no pior sem pensar duas vezes. Minha mãe, com o rosto molhado, de lágrimas, disse: eu também fui culpada. Eu sabia que o Sérgio amava a Carla. E quando ela morreu, eu fiquei aliviada. Meu Deus, me perdoa. Fiquei aliviada que a rival sumiu. E fiquei calada quando deveria ter procurado por você. Ajudado você. Caio deu um passo. Depois, outro. Meu pai se levantou. E de repente eles se abraçaram, meio desajeitados, com medo de se machucar. Mas foi um abraço. Me perdoa, filho.
sussurrou meu pai. Perdoa esse velho tolo. Eu te perdoo, pai, respondeu Caio, apertando mais o abraço. Naquela noite, passamos horas na cozinha, contando nossas histórias. Caio falou sobre o avô, que o criou com amor, mas que nunca deixou de lamentar a filha perdida. Meu pai contou como sofreu todos esses anos guardando aquela verdade. E eu entendi, ali, que a nossa família estava finalmente completa. 6 meses depois, eu estava olhando pela janela da casa dos meus pais. Caio e meu pai mexiam juntos na horta, rindo como velhos amigos. O cabelo do meu pai estava mais grisalho, mas ele parecia mais leve. A dor havia sumido das costas dele. "O chá tá esfriando", disse minha mãe, tocando meu ombro. O rosto dela já não tinha aquela ruguinha de preocupação entre as sobrancelhas. "Em que tá pensando?" "Em como tudo mudou depois da conversa com o tio Agenor. Naquele dia, todos nós choramos, confessamos, nos perdoamos." Minha mãe pediu perdão a Caio por não ter ajudado a mãe dele. Meu pai, por ter acreditado em mentiras. Caio não perdoou de imediato, mas com o tempo, ele começou a aparecer. Primeiro raramente, depois com frequência. "E o trabalho novo?" perguntou minha mãe. "Ele disse que tá gostando", respondi sorrindo. Caio conseguiu uma vaga numa empresa de tecnologia. Estava desenvolvendo um aplicativo. O toque da campainha interrompeu a conversa. Na porta estava o Ícaro, meu namorado. Um programador gentil, com sorriso tímido. "Boa tarde, dona Helena", disse, entregando flores para minha mãe. "O Caio tá ali fora com o seu Sérgio." Saí para o quintal. O sol brilhava nas folhas das macieiras que meu pai plantou no ano passado, uma para cada membro da família. Que cresçam junto. Com a gente, ele dissera na época. Caio nos viu e acenou. Os olhos dele brilhavam com o tipo de luz que só aparece quando alguém encontra o seu lugar no mundo. E eu entendi. Às vezes as verdades mais sombrias, quando finalmente vem a de "Tona, não destroem", elas curam. A verdade, às vezes, é o único caminho para a felicidade verdadeira. E nós merecíamos um novo começo. E nós o tivemos. Agora me diz, e se o amor da sua vida fosse, na verdade, seu irmão perdido? O que você faria? Você teria coragem de confrontar os próprios pais para descobrir um segredo que pode destruir toda a sua história? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.